como se prevenir contra o mal de Alzheimer? Olá, sou a fonoaudióloga Cremilda e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os meios de prevenção contra o mal de Alzheimer. Me diga aqui embaixo nos comentários, o que você faz para proteger o seu cérebro do Alzheimer? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que surgir. Curta, compartilhe com os seus amigos que você acha que precisam saber sobre o Alzheimer, ok? É possível prevenir-se contra o mal de Alzheimer? Sim, certamente é possível. Considerando que o mal de Alzheimer é uma doença que consiste no acúmulo de placas anormais de fragmentos de proteínas mal sintetizadas dentro dos neurônios e no espaço existente entre eles, nós podemos sim prevenir o Alzheimer. Ou seja, nós podemos proteger esses neurônios, podemos fazer novas conexões e até mesmo criar novas áreas neuronais que vão suprir aquelas que podem ficar lesadas por um possível ataque dessa síntese inadequada de proteínas. E como nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, consideremos que há algumas doenças que aumentam o risco de Alzheimer. Por que algumas doenças aumentam o risco de Alzheimer? Vamos por partes. As doenças cardiovasculares. É o sangue que leva os nutrientes para o cérebro. E quem bombeia esse sangue com os nutrientes para o nosso cérebro é o nosso coração. Logo, toda e qualquer doença cardiovascular, ou seja, uma doença que afeta o coração ou os vasos sanguíneos que passam pelo coração, vai acabar afetando o suprimento de nutrientes do cérebro. E sendo assim, pode ocorrer essa síntese inadequada de proteínas no hipocampo, em algumas áreas da córtex e começar a acontecer a doença de Alzheimer, ok? O diabetes é outra doença que muitas pesquisas estão apontando como responsável pelo aumento do risco do mal de Alzheimer. Por que o diabetes aumenta esse risco? Acontece que o nível alto de açúcar no sangue tem um efeito negativo no cérebro. Por quê? No cérebro, na região do hipocampo, na região responsável pela memória, região responsável pela localização no espaço, nessa região aí nós temos receptores de glicose. E como o diabetes é uma doença que consiste no acúmulo de glicose no sangue, na alteração do metabolismo da glicose, vai acabar afetando ao longo do tempo essas células, esses receptores de glicose que se encontram nessa área do cérebro que é responsável pela memória e pela localização no espaço, ok? Outra doença, que é uma doença do século, né, está sendo apontada também como responsável pelo aumento dos casos de mal de Alzheimer. É a obesidade. A obesidade vai afetar o fluxo sanguíneo e o fluxo sanguíneo no cérebro, afetado pela obesidade, vai ser prejudicado nas áreas occipitais, ou seja, da imagem, né, do entendimento da imagem, nos lobos parietais,
afetando a linguagem oral e escrita, tá? A leitura e a escrita, e na área do hipocampo também, afetando a memória. Isso tudo diz a nós que a obesidade, na verdade, pode realmente aumentar o risco do mal de Alzheimer, ok? E quanto mais tempo se leva para tratar a obesidade, maior é o risco de desencadear o Alzheimer. Outra doença, que não é propriamente uma doença, o traumatismo craniano, também tem sido apontado como responsável pelo aumento dos casos de mal de Alzheimer. Por quê? Um traumatismo craniano, aliás, que cause amnésia, ou seja, perda da memória, e também que causou a perda da consciência por mais de 30 minutos, o que muitas vezes acontece após um acidente automobilístico, por exemplo, esse traumatismo craniano vai afetar o fluxo sanguíneo nas áreas do cérebro, pode levar à perda ou alteração, a dificuldade do raciocínio, dificuldade de memória e outras dificuldades de aprendizagem, porque vai lesar algumas áreas do cérebro, porque vai apagar conexões de aprendizagens que já foram realizadas. E se não for realizado um tratamento adequado, uma reabilitação adequada desse cérebro, provavelmente mais tarde a pessoa portadora desse traumatismo vai ficar suscetível a desenvolver o mal de Alzheimer. Mas, será que são só as doenças que oferecem o risco? Sabemos que não. No nosso vídeo sobre fatores de risco, nós já falamos sobre isso. Como mudar o nosso estilo de vida para evitar desenvolver Alzheimer? Com o estilo de vida, nós estamos falando da maneira de viver em geral, da alimentação, da prática de exercícios, da vida social, da vida emocional. Nós estamos falando de relaxamento, nós estamos falando da vida como um todo. E aqui nós estamos abrangendo tudo, o nosso ser total, físico, mental, emocional e até a nossa espiritualidade. Como mudar o estilo de vida que levamos para evitar desenvolver o mal de Alzheimer? Praticando exercícios físicos. Os exercícios físicos são anti-inflamatórios, ou seja, se você está num processo inflamatório que a gente chama subclínico, né, que não é detectado por exames, esse processo inflamatório pode vir a afetar a condução do sangue pelos vasos sanguíneos, claro, para o cérebro e pode desencadear com o tempo várias formas de demência, inclusive o Alzheimer. Praticando exercícios físicos, você vai combater essas inflamações. Praticando exercícios físicos, você vai aumentar o relaxamento da musculatura e você vai aumentar também o relaxamento mental, o que vai interferir positivamente com o seu raciocínio, com as suas conexões cerebrais, com a sua linguagem. Então, a prática de exercícios físicos é fundamental. De que forma a mais nós podemos mudar nosso estilo de vida para beneficiar-nos e evitar o mal de Alzheimer? Cuidando de nossa alimentação, comendo frutas, verduras, peixes, azeite de oliva, castanhas, porque desta forma nós estaremos repondo no organismo, suprindo no organismo minerais importantíssimos para o funcionamento dos neurônios cerebrais. Ou seja, nós estaremos colocando no nosso organismo níveis bons de cálcio, de potássio, de selênio e de outros minerais que são muito importantes para a produção dos hormônios que vão facilitar a conexão cerebral, que é responsável pelo funcionamento do nosso cérebro. O azeite de oliva, principalmente,
contém ômega 3 e outros ômegas que são particularmente importantes para o funcionamento dos neurônios cerebrais. Outra coisa que podemos e devemos fazer: tratar as doenças que aumentam o risco de Alzheimer. Então, essas doenças que falamos agora há pouco, a obesidade, as doenças cardiovasculares, né, o traumatismo craniano mesmo, ou o resultado do traumatismo craniano, o diabetes, precisam e devem ser tratados convenientemente, com acompanhamento médico, com acompanhamento de todos os profissionais envolvidos, né? Fonoaudiologia, fisioterapia, todos os tratamentos necessários para cada uma dessas doenças. E assim nós estaremos tirando um fator da lista, um fator que pode causar mal de Alzheimer. O que mais nós podemos mudar no nosso estilo de vida? A estimulação do nosso cérebro. Podemos e devemos estimular nosso cérebro constantemente, em todos os momentos do dia. Então, de que forma fazemos isso? Nos mantendo atualizados com os conhecimentos, não com as informações do jornal, da televisão ou dos sites de notícias, não só isso, mas manter atualizados os conhecimentos que nós tivemos na nossa formação escolar, atualizar esses conhecimentos, procurar sim assistir documentários sobre vários assuntos, claro, de nosso interesse, né? Quanto mais interesses nós tivermos, mais nós devemos nos atualizar com relação a esses interesses. Então, esses interesses podem envolver aspectos da matemática, aspectos da geografia, da história ou da própria física, da própria química, enfim, assuntos que nós considerarmos importantes para nós. Não importam muitos assuntos, importa que nós nos desafiemos bastante e atualizemos os conhecimentos que se revelem importantes para nós, porque a cada vez que nós fazemos isso, nós estamos formando novas conexões cerebrais no nosso cérebro. Ou seja, nós estamos solicitando neurônios do cérebro e os neurônios, ao se comunicarem, vão produzindo a aprendizagem que nós precisamos, que nós estamos querendo, e assim as conexões que já existiam quando a gente aprendeu geografia lá na escola, lá atrás, elas vão se fortalecendo. Nós não vamos esquecer aqueles conhecimentos, pelo contrário, nós vamos reforçá-los, a conexão vai ficar mais forte e nós vamos atualizar esses conhecimentos, ou seja, essas conexões vão ficar de melhor qualidade, vamos fazer outras conexões. E o nosso cérebro vai ficar muito mais potente, evitando assim ser atingido tão facilmente pelo mal de Alzheimer, tá? Quanto mais a gente tiver complexidade nas nossas conexões cerebrais, mais o corpo vai pedir nutrientes para essas conexões, para esses neurônios que fazem as conexões. E o restante do corpo vai responder, mandando pelo sangue os nutrientes que nós precisamos e sintetizando adequadamente as proteínas que nós precisamos para as nossas conexões cerebrais. Outra coisa que podemos fazer e devemos fazer, manter o nosso convívio social. Existem já várias pesquisas que comprovam que quanto mais isolada fica uma pessoa do convívio social, mais propensão ela vai ter para adquirir o mal de Alzheimer. Inclusive, uma porcentagem muito alta de pessoas que adquiriram Alzheimer eram pessoas que moravam sozinhas, pessoas que não eram casadas, não tinham amigos, que não tinham contato frequente com familiares e que não saíam muito de casa. Então, o nosso convívio social é importantíssimo. Temos que considerar que a cada vez que nós estamos num grupo social, pode ser uma pessoa, ou duas, ou três, já configura um grupo. E cada vez que nós estamos nos reunindo socialmente,
nós ativamos conexões importantes no cérebro, porque nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos fazer alguma atividade de interesse comum, nós vamos fazer trocas de ideias, trocas de emoções, e tudo isso é estimulação para o nosso cérebro. Então precisamos manter o nosso convívio social o mais ativo possível, não importa a idade que tenhamos, precisamos manter esse convívio social. Ele é um dos fatores de proteção contra o Alzheimer mais importantes. Outra coisa que também é importantíssima, não existe nenhum desses cuidados que nós estamos conversando que sozinho vai evitar o Alzheimer, tá? É um conjunto deles. Este que nós vamos falar é também um dos mais importantes. Administrar o estresse. Todos nós temos estresse, se considerarmos que a vida moderna nos solicita muito. Estejamos nós em casa ou estejamos nós num convívio permanente com as pessoas. Nós sempre seremos solicitadas, se não pelos outros, por nós mesmos. E também teremos motivos para nos estressar, seja em relação à falta de convívio ou ao convívio inadequado com alguém que nos incomoda por algum motivo, ou até com relação a nós mesmos, que não estamos levando a vida que queríamos levar, as frustrações muito grandes que temos, a preocupação com a nossa própria idade, tudo isso se configura fator de estresse. E mais ainda, a preocupação com a nossa saúde física, que muitas vezes não está muito em ordem, que a gente sente como abalada, mas ainda não sabe exatamente o que fazer, qual médico ir. Tudo isso pode nos levar ao estresse. E esse estresse tem que ser administrado. De que forma nós podemos administrar? Em primeiro lugar, cuidando da nossa respiração. Respirar bem é um fator muito importante em todos esses cuidados. Para administrarmos o estresse mental, o estresse emocional, nós precisamos respirar bem. Porque respirando bem, nós vamos oxigenar o nosso cérebro, nós vamos oxigenar o nosso coração, nós vamos oxigenar a nossa musculatura do corpo todo e tudo vai se desenvolver melhor no nosso corpo a partir dessa respiração correta. A respiração mais correta que nós podemos fazer é a costodiafragmática. É uma respiração que nós conseguimos fazer com exercícios, conseguimos tornar essa respiração um hábito, né? E é a respiração mais completa, porque ela vai encher o pulmão como um todo. Ela vai levar o oxigênio presente no ambiente, né, para o nosso pulmão em quantidade suficiente para que os nossos pulmões levem ao nosso coração e este leve ao resto do corpo e finalmente chegue no cérebro. O oxigênio é indispensável para todas as células do corpo, especialmente para as células cerebrais. Tanto é que se você for desprovido de oxigênio por muito tempo nas células nervosas, isto vai te causar uma lesão, seja qual for a origem, seja uma doença, um acidente, um desmaio, uma convulsão. Quanto mais tempo você ficar sem oxigênio no teu cérebro, nas células cerebrais, mais risco você tem de fazer uma lesão nos neurônios, ok? Então a respiração, ela vai te ajudar no cérebro e vai te ajudar como um fator de relaxamento. Ela vai te ajudar a relaxar. Esse relaxamento é muito importante para todas as funções do corpo. O cérebro nos protege como um bombeiro. O cérebro nos protege, identificando o estado de alerta, como um bombeiro identificaria um incêndio. O cérebro, quando identifica que existe algum motivo para o nosso estresse, ele entra em estado de alerta e ele contrai toda a nossa musculatura e imediatamente as funções começam a ficar comprometidas, como se no incêndio só importasse apagar o fogo. É mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. Então nós precisamos manter o nosso relaxamento para evitar chegar nesse estado de alerta que o cérebro vai identificar imediatamente, que vai encurtar nossa respiração, que vai comprometer o relaxamento de toda a musculatura, claro, né?
O motivo do relaxamento é a gente evitar os fatores que nos deixam ansioso, evitar ser levado à ansiedade. Entre os fatores de administração do estresse, não podemos esquecer do lazer. É muito importante o lazer para o relaxamento do nosso cérebro. O nosso cérebro funciona o tempo todo, com certeza, mas aquelas atividades que nós temos durante o dia que demandam maior esforço cerebral têm de ser feitas com uma pausa regular. Então, nós precisamos de pausas regulares para o descanso do nosso cérebro. E muitas vezes o sono, que é tão importante, não é suficiente. Nós precisamos sim dos momentos de lazer, até porque o cérebro descansa de uma atividade já rotineira para se envolver em outras atividades mais prazerosas que vão mexer com o nosso lado direito do cérebro, o lado da sensibilidade, o lado da emoção, né? E vão auxiliar o nosso cérebro a reabastecer as suas energias. Então, o lazer é importante. O lazer de acordo com a preferência de cada um. Não importa qual lazer você vai fazer, desde que você faça regularmente, ok? Como último cuidado, nós vamos reforçar o cultivo da espiritualidade. Não é o cultivo da religião simplesmente, é o cultivo da espiritualidade, aquele sentimento muito profundo do teu eu profundo, é além das tuas emoções mais corriqueiras do dia a dia. É aquele se voltar para dentro de você, para você descobrir quem é você, para você descobrir quais são as tuas metas na tua vida, o que realmente te faz feliz. Então, esse contato com o teu eu profundo é que nós falamos espiritualidade. E nesse contato com o teu eu profundo está a tua sensação de pertencimento ao universo. Você é um ser e é uma parte do universo. Então, você se sentir como parte desse universo é desenvolver a tua espiritualidade, independente da tua confissão religiosa ou até de você não ter nenhuma religião. Mas tenha esses momentos de espiritualidade. Faça a tua oração profunda se você tem uma religião, faça a tua meditação profunda, até se você não tem religião, mas faça a tua conexão interior com você mesmo e com o universo. Muitas vezes sair em solidão, né, em solitude, não solidão, em solitude, sair para a natureza, sentar à beira de um rio, por exemplo, sentar à beira da praia, andar num bosque onde não tenha movimento, é muito importante para que você desenvolva essa conexão com o teu eu profundo, que vai ser fundamental para você reequilibrar todo o teu corpo físico e voltar a produzir adequadamente as tuas emoções, produzir adequadamente a tua respiração, produzir adequadamente a tua circulação sanguínea e produzir adequadamente os teus pensamentos, a tua atividade cerebral consciente, ok? Então, isso era o que tínhamos para falar no vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe com os seus amigos que você acha que podem se interessar ou até se beneficiar com esse conteúdo que a gente conversou aqui, ok? Então, gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal se vocês não são inscritos, ativar o sininho e nos seguir, porque vamos voltar a falar sobre o assunto do Alzheimer. Os nossos próximos vídeos serão sobre o mesmo tema, abordando outros aspectos que ainda não falamos. O mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, tem muito conteúdo. Ok? Espero vocês em nossos próximos vídeos. Tchau!